Boa noite, povo de Deus. Tentando lembrar aqui, boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos de domingo aí à quinta-feira. Tô entrando aqui hoje quase que 5 minutos aí atrasado, né? Porque acabou de terminar um pequeno grupo aqui, mais ou menos 9h15, 9h20, 9h15 mais ou menos. Terminou um pequeno grupo aqui em casa, depois vocês vão ver a foto aí nos stories. Hoje parecia uma congregação aqui, glórias a Deus. Tivemos muitos visitantes aqui no nosso PG. E aí o pessoal, né, meio que esperando. o pessoal sabia que eu tinha live, mas tive que esperar um pouquinho ali. O pessoal saiu quase agora e só deu tempo de eu vir correndo aqui para começarmos a nossa live, né? Porque compromisso feito, nós temos que estar aqui para poder fazer, tá? Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa leitura bíblica. Vamos falar aí no capítulo 41 de Gênesis, tá? Estamos aí, já passamos da metade de Gênesis, estamos estudando aí, lendo o capítulo 41 e vamos falar a respeito dele nessa noite, tá? Enquanto o pessoal está entrando, eu vou só deixar aqui os avisos para qualquer um que queira assim nos abençoar, tá? Existe aí o link da bio, que é justamente este aí que tá com a setinha tá tocando. Esse aí é o link da bio. Quando você entra aí, oi Andréia, oi Mariana, Ana, a paz do Senhor. Quando você toca aí neste link da bio, deixa eu aqui os comentários rapidinho, tá? Você vai ser redirecionado para esta outra página. Aqui você encontra o meu e-book, a loja da Amazon, que nós somos afiliados. Se você comprar alguma coisa lá, através desse link aí, da bio aí, a gente é abençoado. O nosso grupo do WhatsApp, onde a gente está estreitando ali, estão começando a formar uma comunidade aí, daqueles que estão aí no nosso perfil, que nos acompanham na live. Então você que tem aqui, que rotineiramente você está aqui com a gente, assistindo as lives, participando aí conosco, entra no grupo do Zap. Futuramente a gente vai estar desenvolvendo uma comunidade aí fechada, tá? E a jornada ao santuário é as mentorias quinzenais que eu faço aí, tá? Toca lá tem uma live de 30 minutos explicando o que é a jornada. Dá uma olhadinha lá. Vamos aqui para o dia de hoje, que é Gênesis capítulo 41. Entrei um pouco atrasado aqui, né? 5 minutinhos, mas foi por uma ótima causa. Uns vizinhos meus aqui, louvado seja o Senhor, vieram fazer uma visita ao nosso pequeno grupo pela primeira vez, depois de muito tempo. Eles vieram nos visitar e a gente teve aqui um momento abençoado aqui de reflexão, meditação na palavra aqui, um bate-papo bíblico aqui. Depois eu vou mostrar aí para vocês. Deixa eu ver se dá para colocar. Acho que dá para colocar. Não sei se pega todo mundo, mas ali é a foto aí, ó. Pessoal que tava aqui em casa, acabou de sair. Essa galera parecia uma congregação aqui em casa hoje, tá? Foi bênção de Deus hoje aqui. Glórias ao Senhor Jesus, tá? Vou voltar aqui para Gênesis capítulo 41. Depois eu coloco lá nos stories a foto do pessoal aqui. Kate, seja bem-vinda. Jeane, Ricardo, Aniele, Mari Palmeiras. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para que Deus venha assim falar conosco por meio da reflexão aí, da leitura que nós fizemos nesse dia. Pai amado, venhamos humildemente nesse momento lhe agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Senhor, pela atenção. Obrigado, Pai, pela providência. Obrigado, Senhor, pelas visitas hoje do nosso pequeno grupo, a Neuza, o Júnior, a Poliana, o Kaique. Que o Senhor venha estar trabalhando na vida de cada um deles, dando direção, lhes dando discernimento, para que eles possam entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida deles, ó Pai. Que o Senhor venha continuar nos aperfeiçoando, nos enchendo, nos conduzindo, para que possamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo, onde quer que o Senhor nos coloque, Deus. Que Ele apresentar aqui também a vida de cada um daqueles que estão aqui presentes no Sola Escritura. Que o Senhor venha abençoar a vida dos teus servos,
venha assim nos instruir, nos ensinar na reflexão do capítulo de hoje, que possamos sair daqui edificados, ó Pai. Se porventura tiver alguém que não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, enquanto estiver aqui assistindo a live conosco, Deus, que o Senhor venha estar quebrantando o coração, venha estar se revelando, venha estar assim gerando arrependimento, para que haja uma entrega, um reconhecimento de pecado, um arrependimento, uma entrega total à sua soberania, Deus. Ser conosco nessa noite, nos abençoando. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente. Valéria Marques, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Capítulo 41 de Gênesis, um capítulo grande, 57 versículos. Eu não entrei no capítulo ontem, né? Eu falei com vocês, só tem um capítulo grande aí. Vamos só meditar nele, porque ele é do tamanho de 2 capítulos. Mas hoje, quando eu fui refletir, meditar, ler o capítulo, eu vi que boa parte dele são sonhos. Boa parte desses capítulos são sonhos, né? Que a gente vai ver os sonhos aí, e eles acabam demandando ali vários versículos, e então dava talvez para a gente poder meditar num capítulo 42. Mas como eu pedi para vocês só lerem o capítulo 41, vamos ficar apenas no capítulo 41, tá? A história aqui volta, né? Volta aqui para José, depois que ele interpreta ali os sonhos ali do copeiro Mó e do padeiro Mó, onde o copeiro volta a trabalhar para Faraó e o padeiro é enforcado. O copeiro esquece de José, tá? Esquece de José e não fala nada a respeito de José diante de Faraó ali. E aí no verso 1 do capítulo 41 a gente descobre quanto tempo se passou desde que José interpretou os sonhos aí dos oficiais de Faraó lá no cárcere. O verso 1 fala: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, a Bíblia chega a falar que foram 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Passaram-se 2 anos desde que José ali na cadeia interpretou os sonhos dos oficiais, e o copeiro foi solto, mas o copeiro não se lembrou de José, e já se havia passado 2 anos e José lá preso ainda, né, na cadeia. Verso 2 começa a contar aí os sonhos, né? Até o verso 7 vão ser narrados os 2 sonhos que Faraó teve. Então vamos ler o primeiro sonho. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. Verso 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas gordas, né, na praia do rio. E as vacas feias e magras comiam as 7 vacas formosas e gordas. Então acordou Faraó, tá? Então, primeiro momento aí, primeiro sonho, Faraó viu 7 vacas gordas e viu 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as gordas. Simplificando, este foi o sonho. E aí depois ele voltou a dormir. E aí ele voltou a dormir e Deus deu outro sonho para ele. Nesse outro sonho, brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era outro sonho. Então o segundo sonho, ele viu um pé de milho, e no pé de milho nasciam 7 espigas cheias de milho e 7 espigas miúdas, que quase não tinha milho nenhum. E as 7 espigas miúdas comiam as 7 espigas cheias. É a mesma coisa que a gente viu com as vacas, só que agora é com espigas de milho. É o mesmo sonho. Dá pra gente perceber claramente a respeito disso. Verso 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém
que pudesse interpretar o sonho que Faraó teve. Então, no verso 9, o copeiro mor falou a Faraó: das minhas ofensas me lembro hoje. Depois que o copeiro, diante ali dos sábios, dos adivinhadores, percebeu ali que ninguém conseguia interpretar um sonho, aí o copeiro caiu a ficha. Nossa, eu tive um sonho, né? Nossa, tem uma pessoa. E aí, verso 10 ele conta: estando o Faraó muito indignado, ele conta ali a história de Faraó indignado contra ele, contra o padeiro. O Senhor nos lançou na prisão, na casa do capitão da guarda. Quem era o capitão da guarda? Quem era o capitão da guarda? Está aqui ele contando: o Senhor nos lançou na prisão, na casa do capitão da guarda. Quem era o capitão da guarda? Vocês se lembram? Quem era o capitão da guarda? Potifar, justamente, Potifar. Verso 11: então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Verso 12: e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Servo nessa tradução, mas se você olhar outras traduções na linguagem de hoje, você vê que servo é a mesma coisa que escravo. Estava ali um jovem hebreu, escravo do capitão da guarda. Então você vê claramente que este capitão da guarda é Potifar, tá? Potifar aparentemente meio que protegeu José. Ele não estava punindo José, não, porque José era escravo dele. Ele colocou José na prisão, mas ao colocar José na prisão, ele acabou ali influenciando e fazendo com que José se tornasse o carcereiro da prisão, tá? O carcereiro perdeu o emprego e quem começou a trabalhar no lugar de carcereiro foi José. Possivelmente ele não acreditou naquilo que a esposa dele contou, de que José tinha tentado estuprar ela, né? E ele, percebendo que era uma mentira, mas não querendo passar um ano de corno manso, jogou José na cadeia, mas o colocou ali como carcereiro da cadeia. Deu alguma regaliazinha ali para ele. Não era muita não, porque ninguém, né, morar em cadeia, misericórdia. Mas foi o jeito que ele deu para não matar José. Porque o próprio copeiro conseguia perceber que José não era só um preso. José era o escravo do capitão da guarda. Claramente o copeiro percebia que havia uma distinção entre presos da prisão e o escravo do capitão da guarda. Havia diferença, né? Então havia um tratamento melhor ali para José. Claro, graças à graça de Deus, à misericórdia de Deus, à bênção de Deus sobre a vida de José, né? Ele teve um tratamento um pouco melhor do que os demais presos ali naquela cadeia. O importante aqui, né, é a gente lembrar que o copeiro lembrou de José. Finalmente, esse copeiro lembrou de José. Ó, Kaique estava aqui, gente. Entrou aí agora, Silvia. Kaique estava aqui, deixa eu ver se dá para poder vocês verem quem é Kaique. Acabou de entrar aí. Kaique é o que está ali no meio, ó. No meizinho, ó, no meio da janela. É o Kaique que estava aqui com a gente, acabou de entrar aí, glórias a Deus. Ele é irmão do Caio que está de blusa preta aí, que faz parte da nossa igreja. Varão de Deus. Deus tem abençoado aí. É o nosso primeiro integrante. É o nosso primeiro integrante do pequeno grupo lá de Salinas. A gente nem foi morar lá. Nem foi morar lá ainda. Daqui 2 meses ele já falou que quando a gente for para lá e abrir o pequeno grupo lá, ele vai fazer parte do nosso pequeno grupo. Deus já está trazendo uma bênção aí para a gente. Louvado seja o Senhor, a presença desse garoto aí abençoado. Deus está fazendo a obra na vida dele. Orem por Kaique, viu? Para Deus completar a boa obra que já começou na vida dele aí. Então, voltando aqui, o importante é que o copeiro finalmente, olha lá, ó, Kaique falando, estarei firme lá, louvado seja o Senhor. Finalmente o copeiro se lembrou, né? Mas não é porque ele lembrou atrasado, não. A gente já viu que tudo tem um momento certo na obra de Deus.
Tudo tem um momento certo. Existe o Kairós de Deus, o tempo de Deus. O copeiro esqueceu naquela época que não era para lembrar naquela época. Era para lembrar agora, 2 anos depois. Para este momento é que Deus havia preparado José. E José tinha passado por tudo que passou. Para este momento Deus havia preparado José e tinha levado José para o Egito. Tudo o que aconteceu com ele antes não aconteceu à toa, debalde. Não foi acidente. Não, tinha um propósito, tinha um projeto. Tá? E José ia perceber, ia descobrir isso agora também. Porque ele também não sabia completamente. Ele tinha tido os sonhos, mas ele ainda não entendia os sonhos que ele havia tido. Mas ele iria compreender agora. Que o copeiro lembrou que ele estava lá e ele sabia interpretar sonhos. Então no verso 13 ele fala, no verso 12, ali estava um jovem hebreu, escravo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme seu sonho. E como ele interpretou, assim aconteceu. A mim foi restituído o meu cargo, e o padeiro foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair do cárcere, e barbeou-se, tirou a barba, mudou as roupas dele, deu como é que o pessoal fala? Um banho de roupa nele, deixou ele limpinho, bonitinho, cortou a barba, cabelo e apresentou ele limpinho diante ali de Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, você o interpretas. O que é que José respondeu? Ouvi dizer que quando você ouve a respeito de um sonho, você tem a interpretação. O que é que José respondeu? Você sabe? O que é que José respondeu? Olha a esposa entrando aí. Deus abençoe a esposa. Samara, Deus abençoe. Hein? O que é que José respondeu para ele? Verso 16. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz ao Faraó. Tá? Daí você vê a humildade do servo de Deus. Ele não querendo reter nenhuma glória para ele mesmo. Ele não estava se exaltando, mas ele estava exaltando o Senhor, tá? André colocou aqui: quem sou eu? É Deus quem dará a resposta favorável. Deve ser outra tradução, né? Justamente, né? Você vê aqui a manifestação de humildade, de reconhecimento da dependência de Deus. Sem Deus ele nada podia fazer. Se fosse outro, né, no lugar dele, talvez se gabaria. E talvez não receberia a revelação por causa disso, né, da soberba. Ou receberia a revelação, Deus daria de qualquer jeito a revelação para esse que está se gabando e falando que ele mesmo consegue resolver as coisas. Mas Deus tomaria dele conta sobre isso lá na eternidade, no dia do juízo. Tá? Jesus mesmo disse lá em Mateus 7, 22, 23, Jesus disse: no dia do juízo muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome realizamos muitos milagres. E Jesus fala: eu lhes direi abertamente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, vocês que praticam a iniquidade. Tá bom? Então às vezes Deus revela, tá? Deus usa, Deus permite que as coisas aconteçam através de alguém que está usando o nome dele, tá? Porque Deus é fiel ao seu próprio nome, ao seu projeto, ao seu propósito. Então Deus às vezes usa devido ao seu propósito e não como prova de fidelidade do instrumento que está sendo usado. Deus usa, mas vai requerer dele no dia do juízo. Deus quer passar alguma mensagem, Deus usa alguém para passar essa mensagem,
A pessoa às vezes se utiliza dessa utilização de Deus aí para se exaltar, mas isso não é prova da fidelidade de Deus. É por isso que Jesus fala que muitos naquele dia lhe dirão que fizeram coisas em nome dele, e ele vai dizer abertamente na cara deles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês faziam, mas não faziam do jeito que eu peço para fazer. Não era de acordo com a minha vontade. Eu usava como queria, mas vocês se gabavam disso. Tá? Então, tome cuidado, tá bom? Tome cuidado. Verso... Kelly, é a segunda vez que Kelly entra. Kelly Garcia. Quem é Kelly Garcia? É parente sua, André? Deus abençoe, Kelly. Tá querendo participar da live? Quer que eu abro aqui a câmera para você? Ou foi sem querer? Então, verso 17. Verso 17, né? Já tá aqui em quase 10 horas da noite. Eu falei que ia ser rápido. Nós estamos no verso 17, são 57 versos. 57 versos. Jesus, misericórdia. Verso 17. Então disse Faraó a José. Aí aqui Faraó conta o mesmo sonho. Esse aqui eu posso resumir, né? Conta o sonho das vacas gordas com as vacas magras comendo as gordas. Conta depois o sonho lá no verso 22, o sonho das espigas cheias que crescem do pé e as espigas ali miúdas que comem as espigas cheias. E aí no verso 25, José fala para Faraó: o sonho de Faraó é um só. É um só, dá para perceber. Só mudou ali. Como é que eu vou dizer? Os instrumentos, as coisas, eram vacas, passou a ser espigas, tá? Só mudou ali, é outro nome. As imagens, as figuras, as imagens, né? As ilustrações, só mudou a ilustração que foi mudada. Mas permaneceu o mesmo sentido, a mesma quantidade até os números eram os mesmos, tá? Eu fico me lembrando aqui de Chaves, né? Quando você fazia uma pergunta para Chaves, né? Tinha 2 maçãs, comeu uma, ficou quantas? Aí Chaves virava e falava: eu sabia essa pergunta com laranja. Eu sabia essa pergunta com laranja, eu sabia a resposta dessa pergunta com laranja. Então só mudou a ilustração, a quantidade de número é a mesma. Tá? Aí ele vai e fala ali diante de Faraó que é um sonho só. Deus contou 2 vezes, mas é o mesmo sonho. E aí ele revela para Faraó que Deus está revelando o futuro. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó aquilo que vai acontecer por permissão de Deus, propósito de Deus, vontade de Deus. Deus revelou para Faraó. Então, às vezes, Deus revela futuro a ímpios. Daí você vê, tá vendo? É revelação de Deus para o ímpio. E o ímpio teve a oportunidade de receber essa informação. Além de Faraó, qual foi outro ímpio que recebeu revelação do futuro? Da Bíblia, que você conhece, já ouviu falar? Além de Faraó, que outro ímpio na Bíblia recebeu uma revelação de Deus do futuro? Me fala aí. É bem conhecido ele? O sonho dele também é bem conhecido. Nós chegamos a estudar esse sonho aqui, eu acho que não tem nem 6 meses. Acho que não tem nem 6 meses, a gente estudou esse sonho aqui no nosso perfil, nas lives que a gente fez aqui. Quem é o outro ímpio que Deus revelou através de sonhos o futuro? Eu estou falando ímpio para dificultar, porque se eu falar outra coisa aqui, vocês matam logo. Eu não quero que vocês matem logo, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Qual foi o outro ímpio que Deus revelou o futuro? Eu vou ter que ajudar. Qual foi outro rei ímpio? Vou ter que ajudar, né? Agora vocês acertam. Qual foi o outro rei ímpio que Deus revelou o futuro? Nabucodonosor, justamente. Deus revelou o futuro desde o reinado dele até a volta de Jesus.
É a maior profecia em questão de templo da Bíblia. A gente estudou aqui no perfil, alguns meses atrás, a gente falou sobre isso. O sonho de Nabucodonosor. Daí você vê que Deus revela. Deus revela. Eu lembro que antes de ir para o deserto, antes de eu ir para o deserto, uma semana, 10 dias no máximo, antes de Deus me jogar no deserto, Deus me deu um sonho mostrando o início do deserto. Eu não sei se eu conto isso no testemunho ou se eu contei isso na primeira live, Tira Dúvidas. Me fala aí, André, você que estava lá, você que assistiu o testemunho, você que estava na live Tira Dúvidas do testemunho. Você lembra se eu contei que Deus me deu um sonho antes de eu ser lançado no deserto, antes de eu ir para o deserto? Deus me deu o sonho do início do deserto. Contei não? De vez em quando, realmente, eu não contei no testemunho. E eu acho que realmente eu não contei na live. Mas uma semana antes de acontecer, Deus me deu um sonho com as pessoas que chegaram na minha casa me procurando de madrugada. Eu não vou contar aqui os contextos, senão vou estar dando spoiler para quem ainda não assistiu aí meu testemunho, que está lá na jornada ao santuário, tá? Quem quiser assistir é só entrar na jornada. Aquelas pessoas que chegaram de madrugada na minha casa me procurando, que eu abri a porta e dei de cara ali com aquelas pessoas ali, armadas, Deus havia me dado um sonho do mesmo jeito, eu vendo as mesmas coisas. E eu trabalhava na zona rural, e eu cheguei a questionar o motorista que me levava para a zona rural para o trabalho. Tinha um motorista que me pegava em casa e me levava, depois me trazia de volta quando eu terminasse o trabalho. Eu questionei para ele perguntando se havia tais pessoas na cidade do jeito que eu tinha visto. E ele falou que tinha acabado de chegar uma senhora e assumido o lugar naquela posição que você sabe aí. E eu falei assim, é porque eu sonhei com uma coisa acontecendo assim, sem assado. Falei com ele, cheguei a falar com ele sobre isso. E eu esqueci do sonho, literalmente esqueci do sonho. Depois que eu estava no deserto, que eu estava em outra cidade já, em outro contexto, lá na outra cidade, é que eu lembrei do sonho que eu tinha tido. E eu falei assim, não, eu sonhei com isso, depois aconteceu. Mas era Deus já me revelando. Deus já me revelando. Deus é fiel mesmo, Senhor, sem ser... Justamente, eu era ímpio. E Deus, é por isso que eu estou falando, Deus revela o futuro, até mesmo para quem não é cristão. De verdade, eu era, né? Eu era ali agnóstico, ali ateu ainda, né? Estava ainda com um processo de despertamento ainda. E Deus já estava me mostrou o que iria acontecer comigo antes de acontecer. E isso me ajudou a suportar o início da confusão toda lá na frente, né? Saber que Deus havia me revelado me deu um conforto, de saber que eu tinha que aprender algo com tudo aquilo que eu estava passando, né? Ele mostrou antes. Então, Deus revela o futuro, até mesmo para ímpios, tá? É o que a gente percebe com o faraó, é o que a gente percebe com Nabucodonosor, tá bom? Não tem que ser crente, lavado e remido no sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo, para receber a revelação de Deus, não. Deus usa pessoas ímpias. Eu não sei se vocês já pegaram, tem um sonho, uma revelação que um padre recebeu há cerca de uns 800 anos atrás, acho que 800 a 900 anos atrás, teve um padre que recebeu uma revelação onde ele recebeu a quantidade de padres que teriam antes do anticristo surgir. A quantidade de padres, desde a época dele, a quantidade de papas, não era padre, a quantidade de papas que existiria até a chegada do anticristo. Depois vocês procuram essa profecia de um padre que Deus revelou a quantidade de papas que existiria até a revelação do anticristo. Depois vocês procuram aí no Google, vocês vão achar aí essa profecia. Eu não lembro qual o nome do padre ou foi papa que teve essa visão, que teve esse sonho. Mas coincidentemente, aparentemente, nós estamos no último. Nós estamos no último papa dessa profecia
deste padre, ou foi papa, que teve há 900 anos atrás, acho que é isso, 800 anos atrás, ele teve esse sonho. E era um papa, era um padre católico, né? Não era evangélico e tudo mais. Você sabe dos contextos aí, das divisões, né? Das complicações que há aí, da teologia católica aí versus a teologia protestante, né? A gente sabe aí, muitos nem consideram católicos cristãos e tudo mais. Então, a gente sabe que é pela fé que a gente é salvo, é por meio da graça de Cristo, então não depende muito das nossas obras. A gente tem que tomar cuidado com os julgamentos que fazemos, mas geralmente a maior parte do cristianismo protestante não acredita, ou não acredita, né, que católicos sejam salvos. Mas foi um papa que teve este sonho com a quantidade de papas. Então, dá uma olhada lá e vê lá a coincidência. Coincidência ou não, diante da visão ou do sonho que ele teve, nós estamos no último papa. Então, Jesus está às portas. Jesus está voltando. Se o sonho realmente for um sonho, revelação de Deus dado ali para aquele papa naquela época, aí vai concretizar. Vai concretizar. E Jesus está às portas. Você já está preparado para receber o Senhor? Vindo aí nos ares? Então, verso 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. Ele dá a explicação do sonho agora. Depois que ele ouve todo o sonho, ele dá a explicação. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. Então, é um sonho só. Tá? As 7 vacas feias e as 7 espigas miúdas referem-se a 7 anos de fome. Então, os 7 anos das vacas gordas é o tempo de abundância, das espigas gordas ali, né, das espigas grandes é o tempo de abundância, 7 anos de abundância, e quando aparecem as vacas magras e as espigas miúdas, são 7 anos de fome. Fome tal que come tudo aquilo que havia sendo construído nos 7 anos pregressos. É por isso que a vaca magra come a gorda, porque a fome é tão grande que o povo não vai nem se lembrar que algum dia houve abastança aí, né? Houve prosperidade aí na face da terra, de tão grande que era a fome. Verso 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer mostrou a Faraó, né? E ele conta aí a respeito desse contexto e de que a fome será gravíssima. Deus mostrou 2 sonhos, verso 32. É porque o tempo já está determinado e Deus tem pressa em executar tudo isso aí. Então, o que em outras palavras, José acabou interpretando é que nos próximos 7 anos nós vamos ter abundância de alimento e nos 7 anos em seguida vai ter muita fome a ponto que o pessoal não se lembrar, não se recordar dos primeiros 7 anos, tá? Vai consumir tudo. Verso 33. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Aqui é o conselho que José dá para Faraó neste momento, tá? A partir do verso 34, ele dá um conselho ali para Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte. Da 5ª parte da produção que houver em qualquer cidade, em qualquer terra, você toma a 5ª parte para guardar, para justamente juntar, para que quando chegar a fome tenha mantimento, tá? Tenha uma reserva guardada para se conseguir passar os 7 anos ali de fome. Ele falou sobre o vento do Oriente. Este vento chegava no final da primavera, ressecava toda a vegetação e plantação onde passava. Engraçado, eu não vi isso sobre esse vento do Oriente. Talvez a tradução que eu tenha lido não tem, né? Porque às vezes eles mudam algumas palavras, alguns contextos, mas não tem. Por isso Deus mostrou o vento do Oriente. Qual é o versículo, André? Qual é o versículo que está aqui para eu dar uma olhada? Me fala aí o versículo onde está, só o número, que aí eu dou uma lida aqui para ver o que é que está escrito. Versículo 6? 6? Do capítulo 41? Ah, tá. Isso foi na visão, isso foi no sonho. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Vento do Oriente, isso aí. Vento oriental.
tá? Mas isso foi no sonho, tá? No sonho. Poderia simbolizar sim alguma coisa de costume da época, né? Algo que acontecia no dia a dia deles, tá? Como você está explicando aí, mas isso aconteceu dentro do contexto de sonho, do sonho dele. E José não interpretou o vento oriental, né? Ele não trouxe nenhum tipo de interpretação para vento oriental, por mais que no sonho ali estava sendo citado isso aí, né? Talvez o faraó já tinha costume de ver isso no dia a dia, na época dele, por isso que no sonho ele enxergou esse vento vindo e destruindo ali, no caso, provocando e promovendo a fome. Então, voltando aqui. Aí ele dá o conselho, José dá o conselho para Faraó, e aí Faraó pergunta: acharíamos um homem como este, como José, né? Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Ó, pra você ver, confissão aqui de Faraó em reconhecer que José estava sendo usado pelo próprio Deus. Aparentemente até mesmo ele era ungido, batizado no Espírito Santo, né? Ele era ungido ali ele via que José tinha o Espírito de Deus com ele, tá? Uma alusão aí ao batismo com o Espírito Santo, uma alusão aí à unção que era derramada sobre os profetas e que, né, Deus usava os profetas aí. Faraó faz essa alusão aqui ao próprio José. Verso 39, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente o meu trono, somente no trono eu serei maior que tu. Somente no trono eu serei maior que tu. Daí você vê onde é que José estava. Onde é que José estava? Onde é que José estava? José estava no cárcere. José estava no cárcere. E Deus tira José do cárcere depois de alguns anos, né? Não foram poucos que ele passou ali. E o eleva, Deus o eleva a governador do Egito todo. Do Egito todo. Lá em Tiago capítulo 4, verso 10, está escrito: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Lá em 1 Pedro 5, 6 está escrito: portanto, humilhe-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. A gente vê que José, em momento algum no percurso do deserto dele, em momento algum José murmurou. Em momento algum José amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Você não vê ele fazendo isso, tá? Você não vê ele reclamando de Deus, jogando na cara de Deus. Você não vê isso. Muito pelo contrário, você vê ele sendo obediente, você vê ele sendo submisso, você vai ver ele temendo a Deus, guardando os mandamentos de Deus, fugindo da aparência do mal. José o tempo todo foi submisso, obediente, descansou, esperou na provisão de Deus, e Deus foi com ele o tempo todo, a ponto de todas as pessoas que estivessem ao redor dele perceber que Deus, o Deus de José, era com ele, e ele prosperava em tudo que fazia, tá? E agora Deus, usando o faraó, o eleva a governador do Egito. Verso 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito, toda a terra. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro, que era dado para o segundo em poder dentro do reino, né? Deu para José. José subiu em cima do segundo carro, do carro que indicava o segundo em autoridade maior dentro do reinado ali, do governo ali no Egito. E toda vez que eles saíam para passear nas ruas,
alguém clamava para se prostrar, para se ajoelhar diante ali de José, porque ele estava passando. Realmente Deus elevou ele a uma posição que ele nem imaginava. Agora dá para se compreender aqueles sonhos que José teve lá no início. Lembra que ele sonhava que havia molhos, eram molhos, né? Cadê eu pegar? Minha Bíblia tá aqui. Peraí, tem um aqui. Capítulo 37. Capítulo 37. Os sonhos. Eram molhos. Os molhos se prostravam diante. Os molhos se prostravam diante ali do molho de José. Os irmãos se prostravam diante do molho de José. E depois ele teve outro sonho onde o sol, a lua e as estrelas se prostravam ali diante de José. Agora começa a tomar forma, né? Do significado daquele sonho que Deus deu para José há 13 anos atrás. 13 anos atrás Deus deu este sonho a José e agora estava entrando, dando para entender mais ou menos o que é que Deus queria fazer com José. Verso 44, levou 13 anos para se concretizar aquele sonho. 13. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti. Levou mais de 13, né? Porque haveriam de vir 7 anos de abastança, com bastante comida, e depois mais 7 anos de fome. Então tinha 13 anos que ele tinha sido vendido como escravo. Ele ia trabalhar mais 7 anos para juntar comida, daria 20 anos, e aí viria a fome. E ali nos primeiros anos de fome, os irmãos dele, a gente vai ver, eu estou dando spoiler aqui, não posso contar a história não, os irmãos viriam. Então, depois de 20 anos é que aquele sonho iria se concretizar, literalmente. A gente vai saber sobre isso no capítulo, acho que capítulo 42, a gente já vai saber sobre isso aí. Eu estou adiantando as coisas antes da hora. Esquece aí, apaga. Perdão o spoiler, perdão. Mas eu sei que vocês já leem Bíblia, né? Vocês são tudo leitor da Bíblia, já conhecem a história, tudo da igreja, batizado há muitos anos. Então você já conhece a história de José. Então aqui no verso 44 ele diz: Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou seu pé em toda a terra. Então sem que você fale nada, ninguém vai mover um dedo. E o verso 45 fala que Faraó deu a José uma esposa, Azenate, filha de Potífera, sacerdote da cidade de On. On aqui é a cidade, viu? Não é nenhum deus. Sacerdote da cidade de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, aí a idade dele, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, 17 anos é quando começa a história de José, lá no capítulo 37. Depois ele é vendido como escravo. E aí a gente sabe que ele deve ter ficado pelo menos aí uns 7 anos trabalhando para Potifar, porque Potifar percebeu que Deus o abençoava e colocou ele como mordomo na casa. Pelo menos uns 5 a 7 anos ele trabalhou ali. Depois a mulher o acusou, o caluniou de estupro ali, e ele foi parar na cadeia, onde ficou algum tempo, sendo que 2 anos a gente sabe que ele teve lá, porque o copeiro foi preso e só lembrou dele 2 anos depois, e ele já estava preso lá. Então, creio que ele ficou preso por volta de 6 anos. Então, 17, 7 anos, mais 13 anos ali como escravo, né? E desses 13, 7 para Potifar, 6 preso. E agora ele fica mais 7 anos trabalhando ali como governador do Egito, juntando alimento. A partir do verso 48, fala: e nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E por que a terra produziu abundantemente? Porque José estava à frente. Deus prosperava tudo aquilo que José colocava a mão. Deus prosperava. Verso 48, ele ajuntou o mantimento durante todos os 7 anos, guardou o mantimento nas cidades. E José juntou muitíssimo trigo, a ponto de ele parar de contar, porque ele não sabia nem mais a quantidade que tinha, de tanta quantidade que era. Ele tinha desistido
de contar, de medir, de saber a quantidade que era, de tanto que Deus prosperou aí e produziu trigo, tá? Por causa justamente que Deus era com ele. E nasceram os filhos de José. Um recebeu o nome de Manassés, está lá no verso 51, o primogênito recebeu o nome de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Ele acabou esquecendo do passado, do sofrimento que ele passou, da situação toda, meio que se conformou em não ver mais o pai e a família e tudo mais. O verso 52 fala da vinda do segundo filho, chamado Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, os nomes têm significados, né? A gente sabe disso na Bíblia. E o Manassés aponta justamente para o ato do esquecimento do passado. E o Efraim para a consolação, né? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A consolação de Deus ali com a prosperidade de José em seu último estado. Eu perguntei isso aqui uma vez, se vocês não me deram a resposta, eu vou perguntar de novo, tá? Eu já perguntei isso lá atrás, quando Jacó teve seus filhos, e aí a gente falou a respeito das mães e dos filhos de cada um. Por que não existe uma tribo de José? A gente sabe que Jacó é Israel, e Israel teve os filhos, e os filhos de Israel se tornarão as tribos de Israel, tá? Cada filho vai dar origem a uma tribo de Israel, tá bom? Então, por que não existe uma tribo de José? Por que não existe a tribo de José? Me dá uma resposta aí. A gente já está acabando, faltam 5 versículos, 5 para acabar. Por que não existe a tribo de José? Por que não existe a tribo de José? Alguém sabe a resposta? Se não sabe, diga não, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Porque cada um dos irmãos deu origem a uma tribo. Cada um dos irmãos deu origem à tribo. Tem a tribo de Benjamim, tem a tribo de Judá, né? Tem as tribos de cada um dos irmãos. Falam muito nas 12 tribos, mas já ouvi dizer que são 13. Olha aí, ó, André já ouviu dizer que são 13. E são 13, viu? São 13. Talvez você ouviu dizer até de mim. Eu acho que quando a gente falou a respeito dos pães da proposição no templo, quando eu estava fazendo um estudo sobre a carta de Hebreus, quando eu estava falando sobre os utensílios que tinha dentro do templo, eu falei sobre as 12 tribos de Judá. Mas eu devo ter usado naquela época, porque eu gosto de fazer essas perguntinhas, essas pegadinhas de quantas tribos eram. E as pessoas acabam falando que são 12, né? São 12 tribos de Judá. Não, são 13. São 13? Como assim? Eu vou explicar para vocês. Daqui a alguns dias nós vamos ficar sabendo. Vai ficar para a semana que vem, tá? Eu falo aí porque são 13, já que André esqueceu. Eu sei que já tem mais de um ano que a gente fez aquele estudo. Eu acho que deve ter o quê? Eu acho que deve ter um ano, mais de um ano. Eu nem sei quanto tempo já passou um tempinho. Foi uma das primeiras cartas que eu fiz, eu acho que foi... Não foi não. Foi uma das primeiras. A primeira foi a gente estudou sobre... A primeira série de estudos nossos foi sobre Jó. Foi sobre Jó. Depois foi Mordomia Cristã. E aí eu acho que a gente entrou no livro de Hebreus, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. Já tem mais de um ano. Tá? Mas a gente vai falar. Então, calma, que vocês vão descobrir, dentro de poucos capítulos à frente, vocês vão descobrir por que não existe a tribo de José. Tá? Vocês vão descobrir daqui alguns dias. Vocês vão ler aí, e vocês sozinhos em casa vão descobrir, e à noite eu vou falar com vocês, porque vocês vão descobrir sozinhos na hora que estiver lendo a Bíblia. Aê, Andréia! Andréia dando spoiler, viu? Andréia não pode dar spoiler, Andréia. O povo não gosta de spoiler, Andréia. Não gosta.
Mas André já revelou aí para vocês, ó. André revelou para vocês, não existe a tribo de José, porque lá na frente, quando José reencontrar com o pai e o pai estiver próximo de morrer, Israel vai abençoar José e vai dar uma bênção dobrada. Ele vai pegar os filhos de José e vai falar assim: os seus filhos não são filhos seus mais, os seus filhos são meus filhos. E aí ele vai adotar os netos como filho e vai abençoar cada um dos netos como se fosse um filho dele. E aí de cada um dos netos vai surgir uma nova tribo. E é por isso que não existe a tribo de José, porque ela deu origem a duas novas tribos, porque o pai, quando foi abençoar, dar a bênção ali antes de morrer, ele adotou os netos como filho e abençoou os netos como se fossem filhos dele. E aí a herança seria repartida, tá, para os filhos. Da mesma forma que seria repartida para os outros filhos, que eram filhos legítimos, teriam que contar agora, a partir desse momento, teriam que contar os netos dele como filhos dele. Eu creio que ele fez isso por causa de tudo aquilo que José passou e sofreu e viveu. Ele quis ali recompensar José, abençoando os netos e adotando os netos e repartindo ali a herança e as bênçãos espirituais através dos netos. E a partir daquele momento eles foram tratados como filhos de Israel, a ponto de tribos surgirem deles, distintamente deles ali, né, como se eles fossem diretamente descendentes de Israel. Louvado seja o Senhor. Voltando aqui para a gente terminar, né, agora que a explicação já foi dada, já não é mais surpresa para vocês, mas vocês vão ver isso e vão ler lá para o capítulo 47, mais ou menos, 48, deve ser mais ou menos por lá que a gente vai falar sobre isso. Eu não lembro de cabeça agora não. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Verso 54, a gente está terminando. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Não tinha nada para comer nos outros lugares, mas no Egito tinha pão. E tinha pão por causa de José. Por causa, claro, de Deus, e Deus abençoando e usando José, né? Versos 56, havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. E aqui a gente vê a forma como Deus permitiu e criou para que a família fosse restaurada. A fome se estendeu e só havia comida no Egito. E quem era responsável por organizar aí e vender essa comida era o próprio José. Aqui foi criadas as condições para que a família de Israel, né, a família de José, os irmãos, né, viessem para o Egito para poder comprar comida, porque faltava comida onde eles estavam, tá? E aqui Deus cria o contexto, a circunstância, para que a família venha se reencontrar depois de tanto tempo, e aquela visão, aquele sonho que ele teve dos molhos e das estrelas, do sol e a lua, viesse a ser cumprida, né, na vida de José. Quando Deus revela algo dentro do projeto dele, usando alguém que ele separou especificamente para uma missão especial, essa profecia se cumpre, tá? A gente falou aí, né? Quem tem profecia morre. Quem tem profecia morre. Nos dias de hoje, morre. Mas naquela época, não, tá? Porque Deus tinha que trazer à existência aquilo que ele havia profetizado e prometido. A profecia hoje é falha. Às vezes ela é condicional, tá? Depende da nossa obediência, estarmos na posição correta, vivendo a vontade de Deus, estamos no centro da posição de Deus. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas são muito negligentes, tá? Então, tem muita gente que acha que recebeu uma profecia e não recebeu, ou recebeu condicionalmente e não cumpre a condição da profecia, e aí fica achando que porque Deus prometeu, Deus vai protegê-la de todo mal que vier. Não é assim, não. A gente tem que fazer a nossa parte para que Deus possa construir aí nesse quesito
a vontade dele, numa linha arminiana de pensamento, tá? Numa linha calvinista, Deus faz aquilo que decretou e acabou. Não tem pra onde você fugir, não, tá? O que já está escrito vai ser cumprido, ipsis literis, não tem por onde. Mas eu tô falando na questão da experiência no dia a dia, a gente vendo acontecer aí nas igrejas, entre os irmãos, contextos diferenciados aí, a gente vê que Deus cumpre quando há fidelidade. Se não há nos dias de hoje, se não há fidelidade, não se cumpre, tá? Não se cumpre. Aparentemente as profecias e as promessas de hoje são condicionais à nossa submissão, à nossa obediência. Existe algo de responsabilidade do homem nesse quesito aí, no meio pentecostal, para que possa ocorrer o cumprimento, tá? Amém, gente? Glórias a Deus. Então terminamos aqui o capítulo 41, 10h30, eu entrei 9h35, então isso quer dizer que tem 55 minutos de live, a gente vai conseguir terminar aí dentro de 1 hora, então a gente conseguiu e realmente a gente precisou de fazer só um capítulo mesmo. Se fosse mais do que um capítulo, a gente não ia dar conta de jeito nenhum. Então, realmente, eu achei que a gente ia terminar em 40 minutos, mais ou menos, mas opa, obrigado, André. Momento de oração. Mas realmente a gente conseguiu concretizar. Gente, leiam o capítulo 42 e 43. Deixa eu olhar aqui na Bíblia, que eu nem olhei. 38 mais 34. Leia os dois. Leia o 42 e o 43. Eu acho que eu vou ter que tentar fazer os dois numa mesma live. Se não der tempo de fazer os dois numa mesma live, não tem problema. A gente termina em outro dia, tá? Mas leiam o 42 e o 43, tá bom? Para domingo, 9h30, tá? Domingo, 9h30, estamos aqui para poder refletir na live 17, refletir o 42 e o 43, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, vemos humildemente nesse momento, Deus, lhe agradecer por mais esta rica oportunidade, lhe agradecer por cada um daqueles que estiveram aqui presente, que ouviram aí a reflexão da tua palavra. Rogo que o Senhor continue assim nos abençoando, nos dando sede e fome da tua vontade, Deus, daquilo que o Senhor tem preparado, das verdades contidas ali na Bíblia, para que possamos nos dispor, nos desprender cada vez mais das amarras aí do dia a dia, das coisas do mundo, as coisas que atrapalham a nossa caminhada cristã. Que o Senhor venha estar assim nos conduzindo de maneira a darmos o nosso melhor, a vivermos e andarmos em espírito, para que possamos dar um bom testemunho e através da nossa vida o Senhor venha tocar nos corações daqueles que ainda não compreendem a necessidade de se render total e completamente ao senhorio de Cristo. Trabalhe aí na vida daqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo, se revelando, Senhor, poderosamente para cada um deles, para que o Senhor possa usá-los também como o Senhor tem nos usado. Obrigado por hoje, pelo pequeno grupo, obrigado por este momento de live. Continue assim me abençoando nesse final de semana, ali na Escola Bíblica Dominical, mais à noite na pregação da Tua Palavra. Que o Senhor venha estar colocando em meu coração aquilo que o Senhor quer que eu fale com a sua igreja, Deus, no domingo à noite, para que eles possam ser edificados. E se houver alguém ali que não tenha tido encontro pessoal com Cristo, que o Senhor venha se revelar, que essa pessoa possa se arrepender e se render total e completamente a Ti. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pela minha esposa, minha filha, pelas providências que o Senhor tem tido para conosco. Rogo que o Senhor venha concretizar aí a sua vontade no ministério que está por vir. Vai entrando aí providência em relação a casos, todos os contextos, para que no tempo, de acordo com a sua vontade, estejamos lá. Toma aí em tuas mãos o concílio que faremos ali em março. Que o Senhor venha me preparar, me capacitar e, se for da tua vontade, me consagrar, me separar aí para o ofício de maneira integral, de maneira a conduzir, continuar desempenhando aí esse ministério que já tenho feito há alguns anos. Obrigado, Deus, por tudo. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, gente? Gente, obrigado, viu? Valeu pela presença aí de todos. Espero vocês agora no domingo, tá? Ali às 9h30, tá? Termina o culto 9 horas. 9h30 eu tô aqui para a gente poder meditar nos capítulos 42 e 43, tá bom? Da Bíblia. Leiam esses aí.
aos pouquinhos a gente vai lendo a Bíblia. Quem sabe aí daqui 1 ano e meio, 2 anos a gente termina aí a Bíblia toda. Mas a gente vai ler e vai estudar ela toda. É isso que é importante, viu? Um grande abraço aí para Luiz, Daisy, Andréia, cada um que esteve aí. Obrigado aí, não sei se Kaique está por aí ainda. Deus abençoe sua vida, Kaique. Obrigado pela presença, tá? Kate, obrigado pela presença. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram aí na live. Nos vemos aqui no domingo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tenha um bom final de semana. Fui!